minha licença está terminando, eu volto a trabalhar ou eu fico com o meu filho? Eu deixo ele na creche, com a babá, com a mãe, com a sogra, vizinha? O que eu faço? Olá, mãe! Seja muito bem-vinda aqui no canal e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre um assunto bombástico no mundo materno. Minha licença está terminando. O que eu faço? Bom, muitas mães solo precisam trabalhar para trazer o sustento para casa. Outras mulheres ajudam, complementam, né, a renda do marido, porque hoje em dia a gente sabe que tá tudo muito caro. Mas saiba você, mãe, que todas nós passamos por essas grandes aflições, para te ajudar a optar e escolher ficar em casa com o teu filho ou voltar a trabalhar, né, e abrir mão dessa etapa da vida da criança, né? Porque a gente sim perde alguns momentos preciosos e importantes da vida da criança, né? A gente sabe que o bebê depende 100% da gente e com certeza todo mundo fala, né, que o nosso filho, o bebê se adapta super bem, isso é normal, é natural, enfim, né? E realmente os bebês se adaptam, né? A gente também se obriga a se adaptar. Eu sou Cássia Mello, sou mãe de 5, né? E nas minhas 2 primeiras filhas eu trabalhava fora, né, e deixava elas na escolinha. Com 3 meses e meio elas já estavam fazendo adaptação, né, na escolinha, mas eu chorava muito. É um momento assim, ó, que antes a gente já sofre, né, a gente já sofre antes, porque tu sabe que vai passar por aquele momento, então a gente sofre por antecipação. E aí a gente chora muito, a gente vai pro trabalho com quem amamenta, vai com o peito inchado, dolorido, começa a vazar no meio do expediente, tu sabe que é porque teu corpo tá sinalizando que tu teria um momento com o teu filho agora, que tu deveria estar amamentando, que talvez teu filho esteja com fome. E quando eu fiquei grávida do meu 3º filho, eu optei por não trabalhar fora mais, né? Eu sou formada em técnico em enfermagem, eu estava trabalhando. Eu já tinha perdido alguns momentos especiais da vida dos meus filhos, né, por conta do trabalho. Só que, claro, a gente tem muito medo, né? Hoje em dia as coisas são muito caras e a gente sabe que a criança depende da gente. A gente quer dar o melhor, a gente não quer ver eles com a roupinha curtinha, a gente não quer ver eles com vontade de comer alguma coisa e não poder dar. A gente quer dar o básico, o mínimo que a gente puder para o nosso filho. A gente também não quer pedir nada para ninguém. Então eu sou mãe, eu entendo o teu lado, né? E eu passei por isso, de você fazer essa escolha por optar por ficar em casa, né? Se eu ficar em casa, eu vou ter uma renda, eu vou conseguir fazer alguma coisa ou eu vou parar de trabalhar? O fato de você não ir trabalhar fora não quer dizer que você não possa trabalhar. Atualmente eu trabalho, eu tenho canal no YouTube, eu tenho outras fontes de renda, graças ao mundo digital, à internet hoje em dia, tem diversas possibilidades de ganhos por aplicativo no celular que tu consegue fazer sem sair de casa, né? E outras várias formas de renda que tu consegue trabalhar em casa, virar um autônomo, né? E começar a trabalhar e tirar renda da mesma forma. O fato de você não estar trabalhando fora não quer dizer que você não vai trabalhar, certo? Esse é o primeiro ponto. Das coisas que eu me lembro muito, assim, quando a minha filha, a menorzinha, nasceu o primeiro dentinho dela, e eu largava ela de manhã na escolinha cedo, né, 7h30 por aí, e pegava ela só à tardinha, depois das 6h30, que era o horário que eu saía do trabalho. Então, eu pegava ela já estava cansada, eu também já estava cansada, daí eu dava banho nela, eu não conseguia curtir ela, porque eu dava banho, dava janta e ela dormia. E às vezes eu chorava, porque aquilo me doía, porque eu queria aproveitar ela. Eu desejei muito aquela gestação, eu desejei demais aquele momento com meu filho, sabe? E aí eu tava abrindo mão de tudo aquilo. E o tempo não volta, sabe? Não tem problema nenhum de você decidir optar por ficar em casa com o teu filho, e também não tem problema nenhum se você optar e achar melhor você trabalhar fora, né? O importante é o teu bem-estar, o bem-estar do teu psicológico, do teu bebê, né? Porque realmente as nossas decisões têm um peso muito grande na vida dos nossos filhos e na nossa também, e às vezes essa marca fica pro resto da vida. E eu me doeu muito uma vez que eu cheguei na escolinha e a prof me disse assim: ai, mãe, tu viu que nasceu o dentinho nela? Aquilo caiu meu chão na hora, porque a prof viu e eu não tinha visto, sabe? E eu sou uma mãe dedicada, né? Eu sempre procurei, assim, fazer tudo pelos meus filhos.
E aquilo me doeu muito, sabe? Porque eu não tinha visto. Como que eu não tinha visto? Quando que nasceu aquele dente? Eu não vi, né? Então, assim, eu perdi aquele momento. Eu perdi aquele momento, aquela festinha. Ai, o dentinho. Eu perdi, né? E isso nunca, nunca vai passar. Eu sempre vou lembrar disso, né? Depois aconteceu outros episódios também, que às vezes eu largava elas na escolinha, que elas tinham... Eu fiquei com 2 bebês daí, porque quando nasceu a segunda, a minha primeira tinha 1 ano e 3 meses, né? E não foi uma gravidez planejada, eu tava me cuidando, mas Deus quis me dar, né? Então eu engravidei de novo. Que muitas pessoas falam, né? Ah, mas se tu trabalha fora, por que tu engravidou de novo? Por que não se cuida? Hoje em dia engravida quem quer. Só que não é assim que funciona, né? E aí eu tava com as 2 filhas na escolinha, eu não conseguia vaga na creche, eu tava pagando, né? Então saía assim, na época eu ganhava uma média de R$1.200, só que R$600 ia pra escolinha e eu ainda pagava aluguel, né? E ainda tinha que me alimentar e alimentar elas e vestir e remédio e tudo, e fralda, enfim, né? Então naquela época, isso há uns 6 anos atrás, já era difícil. Eu ganhava bem naquela época, entende? Mas mesmo assim, estava muito apertado o meu orçamento. E até meu próprio marido falou um dia assim pra mim: será que vale a pena? Né? Olha, tu não tem quase lucro, tu tá vendendo o teu tempo para outra pessoa, sendo que, né, o mais precioso é a criação do teu filho. Esse momento, porque a fase do bebê, a fase dele ser criança, é muito rápido que passa e a gente nem nota. Quando vê, já passou, né? Depois, aos 3 anos de idade, a minha filha sofreu um acidente na escola, caiu um portão em cima dela e ela quebrou o fêmur. E ela ficou quase 60 dias engessada da cintura para baixo, gente. Então, assim, eu fiquei pensando na hora, talvez se eu não trabalhasse e tivesse com a minha filha, poderia ter acontecido. Se era pra acontecer, ia acontecer comigo mesmo, cuidando dela, né? Mas eu fiquei com aquilo. Nossa, eu tava trabalhando, achando que ela tava sendo bem cuidada, e eu recebi ela, parecia que tinha passado um caminhão em cima da minha filha. Parecia que ela tinha sofrido um acidente, né? E aquilo me machucou muito. E ali eu fui obrigada a pedir para sair do meu serviço porque ela precisava de um cuidado especial. E eu disse, eu não vou deixar ela sozinha esses 60 dias de voltar a trabalhar, né? Eu não vou pegar 15 dias de férias e vou pagar uma pessoa para cuidar dela depois. Eu disse, esse cuidado eu vou ficar com ela, né? E aí todo mundo me chamou de louca, disse que, ai, nossa, tu vai sair do teu emprego, tu vai sair do teu trabalho, que horror, né? Como tu vai fazer depois? Eu disse, depois eu vejo. E eu acredito que foi Deus, sabe? Por mais que tenha sido uma coisa ruim, às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida, mas que são coisas boas lá na frente. E graças a esse acidente que aconteceu com ela, hoje ela nem lembra mais, ela não ficou com trauma porque ela era muito novinha, né? E graças a isso eu tomei coragem e saí do meu emprego. Eu peguei o seguro-desemprego na época, mas eu já fui procurar outro emprego, né? Nesse meio tempo eu engravidei de novo, eu já estava trabalhando num hospital e daí eu optei por sair, né? Porque eu disse, não, eu quero aproveitar tudo, eu quero estar 24 horas com os meus filhos. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, sabe? Porque daí, assim, pensa que tu tá correndo na rua e tem um chihuahua atrás de ti, a quando? Se é um chihuahua que tá correndo atrás de ti, tu não dá muita bola. Tu olha pra ele e diz, ah, tá, não vai me morder. Tá me incomodando, mas ele não vai me morder. Agora, se é um pitbull que tá correndo atrás de ti, um Rottweiler que pula uma cerca que sai correndo atrás de ti, tu sai correndo desesperado pra tentar se salvar, né? O que eu quero dizer com essa analogia que eu fiz agora? Como eu estava sem emprego, né, na época, como eu optei por ficar em casa em seguida, né, eu arrumei um emprego, mas optei por ficar em casa com os meus filhos, mas eu precisava de renda, eu tive que ir atrás de conhecimento, eu tive que ir atrás de formas de gerar renda dentro de casa, cuidando dos meus filhos, né, hoje em dia eu tenho 5 filhos e eu continuo trabalhando pela internet, né, eu e meu esposo, a gente tem um delivery de pizza também, que funciona à noite, que a gente conseguiu fazer com eles em casa, né? E tudo é um processo, né? O primeiro ponto é a gente ter coragem de fazer as coisas. É melhor feito do que perfeito, né? Mas assim, as pessoas influenciam demais nas nossas decisões, né? Mas a criança precisa, sabe? Aquele afeto, aquele aconchego, os primeiros passos do bebê. Tu quer ver os primeiros passos do teu filho? Tu quer ver o primeiro dentinho, pô?
né? Tu quer ver, tu quer acompanhar, e aí quando tu tá trabalhando, às vezes o teu filho fica doente, tu tem que sair do trabalho, tu tem que ir lá pegar a criança, tu não sabe o que ela tem, não sabe se viram o que aconteceu com a criança, né? Várias coisas podem acontecer. Podem acontecer contigo cuidando também? Claro que podem, mas é totalmente diferente. E o principal é o vínculo, gente, com o nosso filho, sabe? Isso vai ficar, essa construção no subconsciente da criança, que se tu perguntar o que ele fazia, o que tu fazia com ele quando ele tinha 2 aninhos, e ele tiver 7, ele não vai lembrar. Mas no subconsciente dele e na tua consciência principalmente, vai estar gravado, sabe? Tudo aquilo que tu viu, todos aqueles momentos, as primeiras comidas, as primeiras descobertas, né? Os primeiros sorrisos, né? Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do teu filho, sabe? Então, assim, eu apoio muito mães que decidem trabalhar em casa, que decidem ir atrás de conhecimento para gerar renda em casa, para cuidar, para poder ficar com o seu filho, né? Eu apoio muito demais mesmo, né? É claro que se tu estudou, né? Às vezes a pessoa fez faculdade, né? Tem vários projetos, mas assim, o que pode esperar? Teu projeto, qual que é o teu sonho, né? O que vem na frente, né? Se a tua carreira é muito importante, se tu vai dar uma super alavancada na tua carreira agora e tu precisa, né? Eu te desejo sorte e forças para que você consiga e não se arrependa. Assim como a gente tem muito dinheiro num dia, né? Que nem quando a gente... Vamos fazer uma coisa bem simples. Quando a gente recebe, né? Tu tem aquele montante lá. Nossa, recebi meu dinheiro. Ah, nossa, parece um monte. Aí tu sai pagando conta. É questão ali de dias. Tu já tá contando os PTB, né? É assim que funciona. Então, isso que a gente tem que focar. O que é realmente importante pra ti? Porque dinheiro a gente tem num dia, no outro dia a gente não tem mais, né? Se a gente trabalha fora pra alguma pessoa, olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. Todos nós somos substituíveis. Às vezes a gente tem anos numa empresa, aí tu pensa assim, nossa, eu tenho anos, eu tô estabilizado. Não tá estabilizado nada. Vem uma crise, vem um coronavírus, acontece alguma coisa e eles mandam a gente embora, né? Então a gente é só uma peça no tabuleiro. Mas os nossos filhos não, né? Os nossos filhos são amados, a gente desejou, né? E até aquelas mães que não desejaram a gestação, né? Que nem eu da segunda vez que eu engravidei, que não foi planejada por mim, mas foi planejada por Deus, né? Depois que passou aquele primeiro momento que, nossa, como que eu fiquei grávida? Como que eu tô grávida? Como que eu vou fazer? A gente ama a criança, a gente ama aquela gestação, né? Então, mãe, eu te desejo muita sorte. E eu espero de coração, assiste aqui no canal, tem algumas ideias, alguns vídeos sobre renda, sobre como começar, como vender, enfim, vários fatores, né? Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo. Eu quero trazer ainda uma semana de empreendedorismo aqui no canal para ajudar essas mães que estão passando por esse perrengue aí, por esse problemão de não saber se fica com o filho em casa, se vai trabalhar e deixa a criança com alguém, qual é a decisão que a gente vai tomar, né? Eu apoio você na decisão que você tomar, tá? Seja feliz e me conta aqui nos comentários, divide comigo a tua experiência que eu vou gostar muito de saber. Já deixa o teu curtir aqui nesse vídeo e em breve, na próxima semana, vai ter outro vídeo bem legal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!